Mas um complemento nessa questão da aposta, não, pelo que eu lembro, não foi exatamente o que eu disse. Eu disse assim, por que vocês não falam sobre o voluntariado a verdade? Só que assim, a verdade, você na verdade tem que acreditar que aquilo seja verdade, que eventualmente eu estou ajudando as pessoas e tal. Se você eventualmente não acredita que isso seja verdade, você não pode falar isso. Então a alternativa é você falar contrário ao voluntariado. Aí você estaria falando a verdade, o que eles já fariam antes. Eu estava desafiando justamente o contrário. Só que aí que tá, eles não falaram a verdade integral. Que na verdade, mesmo esse raciocínio é um raciocínio muito questionável. Porque assim, você não poderia só falar contra o voluntariado, porque o que eles falaram contra o voluntariado era mentira. Então, o meu desafio, na verdade, tinha duas respostas possíveis. Ou você fala, veja bem, ou você fala, porque daí você está mentindo. Eu não estou dizendo que você está mentindo de acordo com os mandamentos. Não, mas essa não era a aposta. Os mandamentos permitem mentir contra o não próximo. Essa não é a aposta. A aposta é falar a verdade. Por que vocês não falam a verdade sobre o voluntariado? Então, calma aí. A verdade sobre o voluntariado, haveria duas respostas até possíveis. Uma delas menos possível, mas vamos lá. Mas eu acreditei nessa resposta durante muito tempo e ainda mais ou menos acredito. Uma resposta é dizer assim, não, o voluntariado é bom, ajuda todo mundo, eventualmente se há pecados dos outros, eu não sou responsável por eles. Mas só ali a primeira parte da, da resposta, em você acreditando nisso. Se você não acredita, não adianta, não é aposta, porque era para falar a verdade. Independentemente do que os mandamentos permitam. Essa é a questão. Então, o primeiro ponto é isso. Como é que é? É falar do benefício gerado pelo voluntariado. E que né, eu não seria responsável se os outros são maus. Esse seria um complemento. Né? Essa parte até não seria necessária. Então, tá, ok. Primeiro ponto. Segundo ponto, outra coisa que vocês poderiam dizer já é o que vocês acreditam. No sentido assim, não, o Alex não pode, não deveria fazer o voluntariado porque ajuda aos maus. Só que se vocês dissessem isso, vocês teriam que se denotar como maus. Então, as críticas que vocês faziam sobre o voluntariado eram falsas. Essa crítica poderia ser feita. Essa crítica poderia ser feita. Então, seria uma resposta mais ou menos plausível. Vocês não disseram isso. Então, não vejo como uma vitória de aposta, não. Acho que não é bem isso que aconteceu, não. Então, o raciocínio em relação à aposta, creio, na minha interpretação, não foi vencida por vocês. Daí colocaram um vídeo na internet. Não, eu fui lá e desafiei. Esse foi o único desafio que eu tinha feito, até onde eu lembro. Eu não fiz nenhum outro desafio em relação. Ah, não, eu cara, chegando assim, será que você acha que você me ganharia numa luta de rua? Daí o cara falou, não, eu acho que eu ganharia. Você pensou ali um pouco bem, mas falou, não, e daí foi lá, enfrentou o cara. Não sei se o cara que fez o desafio, ou o cara que aceitou o desafio, acabou tomando um pau, né? Eu acho que foi o cara que fez o desafio, acabou tomando um pau. Eu só fiz esse desafio em relação à aposta. Apenas então dizer que em relação a outras maldades, eu nunca desafiei. Eu não desafiei. Só porque eu sou crente, não, automaticamente agora eu posso lutar contra o mal. Não, inclusive, no caso, a maldade não poderia vir dentro da igreja, inclusive, porque não faria sentido, né? Em relação à questão externa. A igreja, assim, agora, não numa atividade dentro da própria igreja. Isso não seria válido, né? Apenas fora. Aqui, em relação ao YouTube, pessoas que não estão dentro da igreja, ok. Agora, naquele momento, qualquer pessoa que estivesse dentro da igreja ou também me atacasse no YouTube não valeria. Porque era algo que eu já havia também estabelecido como exceção. Mandar dentro da igreja não faria sentido. Se depois há outras interpretações, que as pessoas da igreja também são más, blá 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 blá. Não, aí é outra coisa, é outro momento. Mas e mesmo dentro da igreja, dentro ou fora, algumas maldades, mesmo fora da igreja, algumas maldades eu não teria capacitação. Então também teria essa, mas enfim, depender. Teria esse argumento. Mas, também dentro da igreja também haveria o argumento da capacitação. Mas isso era uma outra coisa. Mas no que se refere à aposta, não. Teria que se falar a verdade. Se você acha que aquela informação é verdadeira não é a verdade, então você não pode dizer, porque você entende que aquilo não é verdade. Então a resposta alternativa seria, na verdade, a confissão de que vocês são maus. E que eu não poderia, eventualmente, voluntariar porque eu estaria ajudando os maus. Então essa é a responsabilidade.
Aí, retornando no exemplo do sujeito que estava na luta. O sujeito foi lá, acho que fez o desafio, e daí tomou o pau. Foi o único desafio que eu fiz. Em relação a outras maldades, eu mesmo afirmava que eu não tinha capacitação. Nesse desafio eu fiz o desafio, mas então, eu acho que acho que a resposta é mais pelo caminho que eu estou trilhando aqui, né? Essa eu creio a melhor interpretação a essa questão do desafio. Você tem que falar a verdade. Ou em um lado ou em outro. Você não pode simplesmente falar ali a verdade que o voluntariado gera benefícios para as pessoas e depois vai lá e ataca no voluntariado como se fosse algo errado, né? Espantando a pessoa da atividade. Então, como se aquilo não fosse um bom caminho. Então, é isso aí. Fica esse complemento aí sobre a questão da aposta. Daí parece que eu estou enfrentando um profissional. Eu fiz o desafio e estou enfrentando um profissional. Pois é, mas me parece que o profissional não acertou no quesito da aposta, porque havia ali alguns plus em relação à interpretação, até onde eu lembro. Então, valeu. Deus é bom, espero que possamos estar aí tendo essas claridades, né, para verificar os temas. Valeu.